Olá, muito boa noite para você. Começa agora mais uma edição do Ponto e Contraponto. E hoje eu recebo uma mulher que é uma das vozes mais ativas em Alagoas contra as violências a que todas nós estamos expostas todos os dias. Ela também passou por situações como essas e hoje é uma das primeiras coronéis do Corpo de Bombeiros de Alagoas. Coronel Camila Paiva, boa noite e seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, quero agradecer o convite, estou muito feliz e muito honrada de estar aqui, muito obrigada. A gente que está te recebendo, né, mais uma vez. Camila, eu gostaria de começar o nosso bate-papo contando um pouquinho da sua história dentro do Corpo de Bombeiros. Você entrou com 19 anos, tendo ficado em primeiro lugar no concurso para oficial da corporação, é isso mesmo? Exatamente. Em 2002, né, que foi o primeiro ano que a mulher pôde fazer o concurso. Até então, a mulher não podia nem disputar, né? O Corpo de Bombeiros ele foi criado em 1947 e apenas em 2002, 55 anos depois, foi que a mulher pôde participar do concurso, disputando também, né, esses espaços que a gente chama de espaços de poder, porque os oficiais eles ocupam o comando da corporação. Então, foi quando eu fiz o concurso, né, e fui a primeira colocada no concurso e fui para o CFO, que é o curso de formação de oficiais, que dura 3 anos o curso, e foi o início da minha trajetória dentro da corporação. E uma trajetória que não deve ter sido nada fácil, né? Qual foi o seu maior desafio dessa temporada dos 19 anos para cá? Foram muitos desafios. Inicialmente, primeiro, como você disse, né, eu entrei com 19 anos, assim, ainda muito imatura, não tinha noção, principalmente sobre essas questões de gênero, né, quanto isso impactava e ainda impacta as nossas vidas enquanto mulheres. E entrar numa instituição que é majoritariamente masculina, ela trouxe muitas consequências para a minha vida. E uma delas foi quando eu entrei lá na academia, e eu ouvi uma célebre frase, e às vezes é até chocante falar, mas eu gosto de falar porque, como você mesma falou, ela é um exemplo das diversas violências que a gente sofre. E quando eu cheguei na academia, eu ouvi que o meu jeito ele não era apropriado para aquele ambiente, né? Porque eu sempre fui muito afetiva, sempre fui muito extrovertida, como a gente ouve, né? Aquela mulher muito dada. Já devia né? ser uma mulher Aquele bonita, rótulo, né? Já né? era bonita, né? Desde Eu sempre adolescência. eu sempre fui muito vaidosa, sempre tive esse jeito muito feminino. Então, eu ouvi que não era apropriado. Então, que mulher no quartel ou era sapatão. Eu vi esses termos. Desde que você entrou? Quando eu entrei. Então, isso foi chocante para mim. Foi uma violência, né? Porque a mulher ela é rotulada, existe um padrão que ela tem que ser assim ou ser assado, ela não pode ser ela. Simplesmente. Então, isso, assim, eu tive que mudar o meu jeito de ser para me adequar àquilo que a instituição, vamos dizer, esperava que eu fosse. Isso me trouxe consequências, porque eu fui mudando o meu jeito de ser, eu fui perdendo a minha essência e após 10 anos eu entrei numa depressão profunda, eu adoeci, tive que fazer terapia, tomar medicamento. Porque você não estava sendo quem você é de verdade. Exatamente, porque eu passei a ocupar diversos papéis sociais, enquanto eu terminei o curso também como a primeira colocada do curso, então eu fui promovida a tenente, fui a primeira oficial feminina da instituição. Isso também trouxe para mim uma expectativa de ser exemplo, de ser referência, né? Eu era mãe, eu era esposa, dona de casa, então todos esses papéis sociais, eles trazem para a gente rótulos e padrões, e muitas vezes para a gente entrar dentro, né, dessas caixinhas que nos impõem, nós temos que deixar pedaços nossos do lado de fora. É verdade. E isso faz com que a gente se desencontre de nós mesmas, e isso fez com que eu me adoecesse. Então, essa eu acho que foi a minha primeira barreira muito grande para eu me encontrar novamente e eu entender por que eu passei por esse processo. E há cerca de 2 anos, você deu início, né, a um movimento de denúncia de assédio em quartéis, que acabou se espalhando por todo o Brasil. Inclusive, você própria foi vítima, né, de algumas dessas situações. Isso te surpreende, né, a quantidade de mulheres que relataram situações semelhantes a que você passou também
dentro das corporações no Brasil inteiro? Nos surpreende e nos choca, né? Porque são muitas violências. Eu recebi, mas a época, há mais ou menos 2 anos, como você disse, recebi mais de 300 relatos do Brasil todo. Ainda hoje eu recebo, né? Ainda hoje eu recebi mensagem de uma militar que foi expulsa da polícia de Pernambuco, que foi perseguida pelo fato de ser mulher, da polícia civil do Tocantins, que foi assediada, do Brasil inteiro. Então, são principalmente da área da segurança pública, porque são instituições em que a maioria são homens. Então, ainda é muito forte e a voz da mulher ela ainda é muito pouco ouvida. Ontem mesmo a gente foi noticiado, né, uma audiência em que a mulher que foi denunciar um assédio contra o pastor foi chamada de sonsa, né? Então, ela, além de sofrer o assédio, ela sofre violência institucional quando ela vai procurar ajuda. Então, ela é vítima e acaba sendo a vilã, né? Exatamente. Ela é vítima e ela ela acaba sendo colocada, né, como vilã. Exatamente, ela é revitimizada, Isso. porque ela, mais uma vez, ela é anulada a sua voz, ela é culpabilizada pelo erro do homem. E eu sempre trago essa analogia que eu digo, desde quando a gente ouve aquela historinha da Eva, né, que foi a Eva que comeu o fruto e deu para o Adão, e o Adão, coitadinho, disse, não, foi porque a Eva comeu e me deu, por isso que eu comi. Então, desde quando a gente ouve de pequenininha, a gente fica na nossa mente de que até quando o homem erra, a culpa é da mulher. O homem estupra e a culpa é da mulher porque estava de roupa curta, porque estava andando sozinha na rua, porque estava bêbada, enfim. Então, a cultura machista ela é muito cruel para a mulher em todos os ambientes. E no ambiente essencialmente masculino, ela é ainda mais pesada. E Camila, agora alguns anos já se passaram desde que o movimento surgiu e todas aquelas denúncias, né, que surgiram. O que mudou de 2020, quando tudo começou, até hoje? 2024. Hoje a gente vê um fortalecimento das mulheres por verem que, pelo menos, esse assunto tem sido discutido, tem sido debatido, porque antes isso nem era falado. O tabu era tão grande e elas não podiam nem falar sobre isso. Hoje a gente tem o apoio do Ministério Público, né? À época, a promotora, a doutora Carla Padilha, junto com a professora Elaine Pimentel, fizeram uma pesquisa dentro das instituições de segurança pública e após essa pesquisa, que os números realmente foram alarmantes, elas fizeram várias proposições para os órgãos de segurança pública. A gente vem trabalhando também dentro das instituições, com palestras, e a gente sente que, mesmo que seja um processo lento, a gente sente que vem melhorando, né? Graças a esse trabalho e também todo o clamor social para que a gente combata esse tipo de situação de realidade. Na sua opinião, a mulher que entra no serviço militar, ela é melhor acolhida atualmente, depois que essas denúncias e essas histórias acabaram sendo ventiladas e colocadas à mostra? Então, eu acho que hoje ela se sente mais segura para, nesses tipos de situação, ela procurar ajuda. E até para ser quem ela realmente é, né? Exatamente. Como você passou essa dificuldade aí, teve até depressão. Exatamente. Hoje, ela vê outras mulheres que vieram antes dela, que lutaram, né, contra toda essa situação, contra toda essa realidade. Ela vê que já houve uma portinha que foi aberta, então isso facilita para que ela também possa passar. Então é um processo contínuo, como também outras que vieram antes de mim, que vieram antes de nós, também abriram espaço para que a gente estivesse aqui. E você acredita que ainda há espaço para melhorias nessa relação? Com certeza. Com certeza. É uma construção. Na verdade, é uma desconstrução e uma reconstrução constante. E até nós que lutamos por isso, né, que entendemos o que é o movimento feminista, que muitas vezes é deturpado, o que é o feminismo, né? O feminismo ele é uma luta por equidade de gênero, não é uma bandeira política partidária. O feminismo é união, né,
por respeito, direitos e oportunidades iguais entre homens e mulheres, porque os homens, desde sempre, eles nasceram com todos os direitos, né? As mulheres precisaram lutar, mulheres precisaram morrer. Nós estamos no mês de março e 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher, porque várias mulheres morreram, queimadas vivas por luta por direitos. Então, nós precisamos sempre lutar por coisas pequenas, pelo mínimo, para dirigir, para estudar, para fazer uma faculdade, para trabalhar. Então, o feminismo é isso. Então, sempre há espaço. Enquanto houver uma mulher ainda sofrendo qualquer tipo de violência, a gente ainda vai precisar continuar lutando. Mais de 76 anos depois da sua criação, o Corpo de Bombeiros de Alagoas finalmente possui mulheres na patente mais alta da instituição. Conta pra gente como é que foi que você chegou até esse patamar, coronel do Corpo de Bombeiros. Atualmente eu estou com 22 anos de serviço. Como eu disse, eu fui a primeira mulher oficial da corporação e tem toda uma trajetória, né? Fui a primeira mulher mergulhadora, fui a primeira mulher a comandar uma unidade operacional na instituição, fui a primeira mulher no Brasil a ser presidente de uma associação militar mista, e tem todo o meu trabalho que eu venho desenvolvendo. Mas a resistência, ela ainda é muito grande, né? Não é à toa que, pegando o exemplo da Polícia Militar, que são quase 200 anos de existência, nunca na história da Polícia Militar, uma mulher oficial combatente chegou ao posto de coronel na ativa, né? Então, posto de combatente porque é justamente quem comanda a corporação, quem dá o direcionamento da corporação. Então, sempre essa cúpula ela foi ocupada por homens. E no Corpo de Bombeiros também isso nunca tinha acontecido. Então, houve muita resistência. E ainda há resistência. Não é uma coincidência. Isso daí não aconteceu porque... Será que nunca existiu, né? Eu fui a primeira mulher, foi natural ser eu no Corpo de Bombeiros, né? Mas quantas mulheres já passaram na Polícia Militar? Por que isso nunca aconteceu até hoje? E já, né, poderiam ter assumido um posto como esse, com né? certeza. Então, quantas mulheres competentes, capazes e com toda a formação para atingir esse posto, e por que nunca chegaram lá? Então, existe toda uma formação histórica, toda uma estrutura social, né? Um sistema chamado patriarcado, que é onde o homem ocupa os principais espaços de poder, que isso está em todas as instituições, na política, no judiciário, nas instituições militares, em tudo, os homens ocupam a maior parte dos espaços de poder e as instituições militares não seriam diferentes. E foi assim, mas espero, né, que nós possamos mudar esse cenário no futuro breve. Com certeza, já estão mudando, né? Agora, Camila, qual foi o sentimento que veio à tona depois de tudo que você viveu após chegar a essa patente? Eu sempre uso essa frase, né, que eu sempre trouxe comigo, que é quando uma mulher vence, todas as outras vencem com ela. Então, eu sempre trouxe que não aquela vitória, né, aquelas 3 estrelas douradas, não são só minhas, né? São para elas também, para todas nós, né? Para todas nós que lutam diariamente, todas nós que lutamos diariamente para ocupar os nossos espaços que também são devidos a nós, né? Eu até brinco, porque quando eu comandei pela primeira vez uma unidade operacional aqui em Alagoas, as matérias dos jornais saíam assim: alagoana quebra paradigma e ocupa cargos de homens. Então, assim, até nas homenagens para a gente... O título é meio preconceituoso, era machista, né? Porque o cargo não era de homem. O cargo era para qualquer pessoa que pudesse menos ocupar para nós cargo. Mulheres, né? Exatamente. Então, foi se colocado socialmente que o cargo de comando, né, que os altos cargos eram de homens e não são. Então, e isso vem mudando mesmo, né? Você vê as secretarias aí, o próprio... o próprio escalão, Paulo Dantas, né? O nosso governador aí colocando tantas mulheres coordenando secretarias importantíssimas do governo. Somos o único estado... E que estão fazendo um trabalho brilhante. Nós somos o único estado do Brasil em que
o secretariado tem essa paridade de gênero, né, que temos a maioria feminina, e isso é maravilhoso, é uma referência. Então, todas elas que estão lá, elas também nos representam. Então, ao chegar lá, eu sinto isso, que estou levando também um pouquinho de cada mulher que veio antes de mim, né, e que virá depois também, porque nós estamos juntas nessa luta por equidade, por respeito, por oportunidades e por direitos. E Camila, além de coronel, você também coordena a chefia de políticas de segurança, a mulher da Secretaria de Segurança Pública, né? Quando ela foi criada, como é que ela funciona, né? Quando foi criada e como é que ela funciona? Então, ela foi criada em 2021 e ela foi criada inicialmente como uma comissão, justamente para o desenvolvimento de políticas de prevenção à violência contra a mulher e políticas voltadas para a área de segurança pública. E quando eu fui convidada para ficar como presidente, na época era uma comissão, presidente da comissão, a gente foi fazer um diagnóstico de quais eram as principais demandas dentro da segurança pública que poderiam ser trabalhadas para contribuir com a redução da violência contra a mulher. E um dos pontos que a gente recebeu, um dos principais pontos era a questão da prestação do serviço dos agentes de segurança pública diante da mulher vítima de violência, né? Que muitas vezes a mulher ela ia denunciar uma violência e o atendimento que ela recebia dos policiais era um atendimento precário, era um atendimento que não era adequado para aquela mulher que já estava vulnerabilizada, já estava numa situação extremamente fragilizada. E a gente começou a desenvolver políticas nesse sentido. Nós criamos protocolos, nós fomos o primeiro estado do Brasil a criar protocolos unificados de todos os órgãos de segurança pública, protocolos humanizados de atendimento à mulher em situação de violência. Tanto que os casos não aumentaram, né? Mais mulheres tomaram coragem até, né, para denunciar, não é isso, justamente, Camila? Porque a violência contra a mulher, ela é um tipo de crime diferenciado. Quanto mais você trabalha na prevenção, nos outros tipos de crime, quanto mais você trabalha na prevenção, mais você reduz os números. Mas na violência doméstica, quanto mais você trabalha na prevenção, mais as mulheres que são vítimas, elas se sentem fortalecidas, empoderadas para denunciar e sair do ciclo de violência. Porque como é um tipo de crime que ocorre no ambiente doméstico, a segurança pública, o Estado, ele só vai poder agir a partir da denúncia, porque ela não tem como descobrir que aquilo está acontecendo, já que ocorre dentro de casa. E vocês percebem, né, o resultado positivo desse trabalho? Com certeza. Hoje a gente tem visto, né, uma melhoria desse atendimento. Nós criamos um curso obrigatório para todos os agentes de segurança pública. Então, tem sido discutido e tem sido mostrado, né, dentro dos órgãos de segurança pública a importância de se prestar um atendimento humanizado, acolhedor, não revitimizador a essas mulheres em situação de violência. E isso é o mais importante, prestar um serviço de excelência para a sociedade e principalmente para essa mulher. E Camila, que mensagem você deixa para as mulheres que estão nos assistindo aqui pela TV Ponta Verde, pelo nosso YouTube da TV Ponta Verde SBT? Tem uma frase que eu sempre uso e que ela fez muita diferença na minha vida. É uma frase de Audre Lorde, que é uma mulher negra, lésbica, e foi muito importante para o movimento feminista, que ela diz assim, não serei livre enquanto outras mulheres forem prisioneiras, mesmo que as correntes delas sejam diferentes das minhas. E eu sempre digo isso para nós mulheres, que muitas vezes aquela dor pode não estar doendo na gente, mas existem várias mulheres que estão passando por suas diversas dores e que nós sejamos canais e meios de levar outras mulheres a se libertarem das suas dores, das suas cadeias e das suas violências e que nós precisamos nos unir para que todas nós sejamos livres. Enquanto nós não estejamos unidas nesse propósito, nós não conseguiremos construir uma sociedade mais justa, mais segura e mais equânime para todas. Camila, super obrigada por mais uma participação aqui no nosso Ponto e Contraponto. Muito obrigada. Espero te ver agora na agenda, viu? Com certeza. Isso aí. E o Ponto e Contraponto fica por aqui. Gratidão pela sua companhia. Para rever essa e outras edições, é só acessar o nosso canal no YouTube, TV Ponta Verde SBT.
Tenha uma ótima noite e nos vemos novamente no próximo sábado, à 1 da tarde no Agenda e às 7h30 da noite aqui no PCP. Tchau, tchau.